Max 11. Prova dos 9, página 16, exercício 2, modelação de um labirinto com grafos. O enunciado diz-nos para considerar o labirinto dado, e admitindo que a entrada e a saída do mesmo é dada pelo sentido indicado nas setas da figura, responder às duas questões. A primeira, representar o labirinto por meio de um grafo, e a segunda, indicar uma sequência de vértices que traduza o percurso pelo labirinto, desde a entrada até à saída. Vamos então começar por responder à primeira pergunta, modelar o labirinto com grafos. Continuaremos a aplicar a estratégia definida, acrescentando, ou melhorando, sempre que necessário, essa metodologia. Vamos então iniciar o passo 1. E marcamos no esquema do labirinto os vértices que se localizam na entrada e na saída do labirinto, e que são pontos obrigatórios de início e fim do percurso, e que no nosso caso temos apenas uma entrada e uma saída. Paralelamente no GeoGebra, podemos começar a construir o esquema do grafo, neste caso, um percurso em que o vértice de origem, I, é a entrada no labirinto, e o vértice à extremidade, F, é a saída do labirinto. Passo 2. Marcamos no esquema do labirinto os vértices que se localizam nos becos sem saída do mesmo, e que são pontos onde os percursos intermédios terminam, e como dissemos, é crucial incluí-los, pois qualquer percurso em que eles estejam contidos, conduz-nos a um percurso bloqueado, em que a única decisão possível é voltar para trás, e escolher outro percurso alternativo. No nosso caso temos 7 vértices que caracterizam becos sem saída, mas em que um deles é especial. Se não efetuássemos esta simplificação, teríamos um cruzamento adicional e desnecessário, o que iria complicar a construção do grafo. O primeiro beco sem saída é portanto um beco curto ou irrelevante. Paralelamente no GeoGebra, prosseguimos a construção do esquema do grafo, marcando os 7 vértices, embora o vértice correspondente ao beco sem saída curto esteja identificado de maneira diferente, porque ele não será um extremo de uma qualquer aresta do grafo. O beco sem saída curto está identificado como B, índice, C, I, B, de beco, I, C, I, de curto e irrelevante. Se no nosso grafo existisse mais do que um desses becos, juntaríamos à sua identificação um algarismo ao seu índice, por exemplo, B, índice, C, I, 1. Por outro lado, as ligações dos restantes 6 becos sem saída não estão neste momento ainda definidas, ou seja, ainda não estão identificados os pontos do percurso entre a entrada e a saída do labirinto, que farão a ligação com aqueles. A construção do esquema do grafo pode então ser atualizada, marcando, a tracejado, os trajetos que existiriam, se não tivéssemos descartado o primeiro beco sem saída curto, que iria obrigar à existência de um cruzamento adicional. Teríamos o trajeto entre o vértice entrada e o cruzamento adicional, evitado, e o trajeto entre o cruzamento adicional e o beco sem saída curto, descartado. O cruzamento adicional, evitado, está identificado como C, índice, D, 1, C, de cruzamento, I, D, de descartado, e o algarismo 1 como índice de ordem. Passo 3. Vamos iniciar a análise dos percursos dentro do labirinto, imediatamente a seguir ao vértice da entrada. E neste caso estamos perante o cruzamento 1, que é um ponto de decisão, de nível 2. E no percurso, viramos para a direita ou seguimos em frente. Paralelamente no GeoGebra, prosseguimos a construção do esquema do grafo, marcando o vértice do cruzamento 1, e a aresta entre o vértice da entrada e cruzamento 1. Passo 4. Vamos percorrer o percurso da primeira opção de decisão do cruzamento 1.
e que corresponde ao trajeto para os becos sem saída 1 e 2. Porque esta opção se desdobra em duas situações idênticas, ou seja, ambas as opções de decisão são becos sem saída. Podemos aglutinar os dois vértices, evitando um cruzamento. Paralelamente no GeoGebra, prosseguimos a construção do esquema do grafo, marcando, a tracejado, os trajetos que existiriam, se não tivéssemos descartado o cruzamento adicional, C, índice, D, 2. Com as duas opções de decisão, becos sem saída 1 e 2. Passo 5. Vamos percorrer o percurso da segunda opção de decisão do cruzamento 1. E que nos conduz ao cruzamento 2, que é um ponto de decisão, de nível 2. Paralelamente no GeoGebra, prosseguimos a construção do esquema do grafo, marcamos as arestas, C, índice 1, B, índice 1, e, C, índice 1, B, índice 2, correspondentes à primeira opção do cruzamento 1, e que tem como extremos o vértice do cruzamento 1 e os vértices dos becos sem saída 1 e 2. E a aresta, C, índice 1, C, índice 2, correspondente à segunda opção do cruzamento 1, que tem como extremos o vértice do cruzamento 1 e o vértice do cruzamento 2. Passo 6. Vamos percorrer o percurso da primeira opção de decisão do cruzamento 2, e que corresponde ao trajeto para os becos sem saída 3 e 4. Porque esta opção se desdobra em duas situações idênticas, ou seja, ambas as opções de decisão são becos sem saída. Podemos aglutinar os dois vértices, evitando um cruzamento. Prosseguindo a construção no GeoGebra, marcamos, a tracejado, os trajetos que existiriam, se não tivéssemos descartado o cruzamento adicional, C, índice, D, 3. Teríamos o trajeto entre o cruzamento 2 e o cruzamento adicional, evitado, e as duas opções de trajeto para os becos sem saída 3 e 4. Passo 7. Marcamos no esquema do labirinto o trajeto da segunda opção de decisão do cruzamento 2, e que nos conduz ao cruzamento 3 com nível de decisão 2. Paralelamente no GeoGebra, prosseguimos a construção do esquema do grafo, marcamos as arestas, C, índice 2, B, índice 3, e, C, índice 2, B, índice 4, correspondentes à primeira opção do cruzamento 2, e que tem como extremos o vértice do cruzamento 2 e os vértices dos becos sem saída 3 e 4. E a aresta, C, índice 2, C, índice 3, correspondente à segunda opção do cruzamento 2, que tem como extremos o vértice do cruzamento 2 e o vértice do cruzamento 3. Passo 8. Marcamos no esquema do labirinto a primeira opção de decisão do cruzamento 3, e que corresponde ao trajeto para o beco sem saída 5. Passo 9. Marcamos no esquema do labirinto a segunda opção de decisão do cruzamento 3, e que nos conduz ao cruzamento 4 com nível de decisão 2. Paralelamente no GeoGebra, prosseguimos a construção do esquema do grafo, marcamos a aresta, C, índice 3, B, índice 5, correspondente à primeira opção do cruzamento 3, e que tem como extremos o vértice do cruzamento 3 e o vértice do beco sem saída 5. E a aresta, C, índice 3, C, índice 4, correspondente à segunda opção do cruzamento 2, que tem como extremos o vértice do cruzamento 3 e o vértice do cruzamento 4. Passo 10. Marcamos no esquema do labirinto a primeira opção de decisão do cruzamento 4, e que corresponde ao trajeto para o beco sem saída 6. Passo 11. Marcamos no esquema do labirinto a segunda opção de decisão do cruzamento 4, e que corresponde ao trajeto para a saída
Paralelamente no GeoGebra, finalizamos a construção do esquema do grafo. Marcamos a aresta C, índice 4, B, índice 6, correspondente à primeira opção do cruzamento 4, e que tem como extremos o vértice do cruzamento 4 e o vértice do beco sem saída 6. E marcamos a aresta C, índice 4, F, que corresponde à segunda opção do cruzamento 3 e que tem como extremos o vértice do cruzamento 4 e o vértice da saída. Este é o grafo correspondente à análise efetuada à conectividade do labirinto. Por uma questão de facilidade de análise de um grafo, os vértices devem ser nomeados, e em termos gerais, podemos definir 1. A letra I, de início, para o vértice de entrada, 2. A letra F, de fim, para o vértice de saída, 3. A letra B, de beco, associado a um índice, para cada um dos becos sem saída, 4, e a letra C, de cruzamento, associado a um índice, para cada um dos cruzamentos do labirinto. No contexto dos labirintos, geralmente os grafos são não direcionados, pois os corredores podem ser percorridos em ambos os sentidos, a menos que haja restrições como portas de sentido único, o que não é o caso. Resumindo, a modelação do nosso exemplo é um grafo árvore. Tem arestas simples, porque não há laços, nem arestas múltiplas entre os mesmos vértices. É um grafo conexo, porque existe um caminho entre todos os vértices. É cíclico, isto é, não há maneira de sair de um cruzamento, dar a volta e voltar por outro caminho diferente sem recuar. Respondendo à segunda questão do nosso desafio, podemos dizer que uma sequência de vértices, que traduz o percurso pelo labirinto, desde a entrada até à saída, é por exemplo, I, C, índice 1, C, índice 2, C, índice 3, C, índice 4 e F. Antes de finalizar, vamos ver dinamicamente no GeoGebra a construção do grafo árvore. E nela podemos analisar a sequência. Primeiro, o percurso não especificado entre o vértice I e F. Segundo, os 6 vértices associados aos 6 becos sem saída, nesta fase ainda não posicionados no grafo, bem como o beco sem saída curto, e que pode ser descartado. Terceiro, o beco sem saída curto descartado, que iria obrigar à existência de um cruzamento adicional. Quarto, o percurso inicial entre o vértice I da entrada e o vértice C, índice 1 do cruzamento 1. Quinto, atracejado, os trajetos que existiriam, se não tivéssemos descartado o cruzamento adicional C, índice D, 2, pela aglutinação dos becos sem saída 1 e 2. Sexto, as duas opções de percurso do cruzamento 1, a primeira para os becos sem saída 1 e 2, e a segunda para o vértice C, índice 2 do cruzamento 2. Sétimo, atracejado, os trajetos que existiriam, se não tivéssemos descartado o cruzamento adicional C, índice D, 3, pela aglutinação dos becos sem saída 3 e 4. Oitavo, as duas opções de percurso do cruzamento 2, a primeira para os becos sem saída 3 e 4, e a segunda para o vértice C, índice 3 do cruzamento 3. Nono, as duas opções de percurso do cruzamento 3, a primeira para o beco sem saída 5, e a segunda para o vértice C, índice 4 do cruzamento 4. Décimo, e finalmente as duas opções de percurso do cruzamento 4, a primeira para o beco sem saída 6, e a segunda para o vértice F, de saída do labirinto.